E agora sim vamos falar sobre o direito de ouvir, criado para que a adaptação de um aparelho auditivo seja muito mais qualitativa e ética. E eu recebo a fonoaudióloga Andréa Campos Abrão, especialista em audiologia. Seja muito bem-vinda, Andréa. Obrigada, Cíntia. Uma boa tarde a todos da sua região. Bom, tem bastante gente aí. Eu acredito que essa minha pergunta deve ser sua dúvida também. Andréa, é muito difícil para um paciente se adaptar ao aparelho auditivo? Tem muito mito, sabe, Cíntia, com relação à prótese auditiva, a dificuldade, todo mundo fala, eu tenho um amigo que usa aparelho auditivo, mas não se adaptou, usa na gaveta. Um pouco é da história da prótese auditiva pelo tempo de demora para buscar o aparelho auditivo, né? O projeto ele tem esse intuito, facilitando o valor, colocando em todas as cidades, justamente para que o paciente procure o aparelho auditivo assim que sinta necessidade. E não protele, porque com o tempo que ele fica sem usar o aparelho auditivo, com a ausência do som, né, com a surdez, isso vai dificultar cada vez mais a adaptação, sim, do aparelho auditivo. É verdade que quem protela para procurar um aparelho e fica muito tempo sem ouvir muita coisa, fica num ambiente muito silencioso aqui, quando coloca o aparelho, sente muito ruído nele? Isso. Não que sinta muito ruído, na verdade ele está desacostumado com o som. A gente, quando acorda de madrugada, a gente também não se acostuma muito com a luz, né? Depois vai acostumando. Então, quanto mais tempo o paciente ficar com ausência sonora, privação do som, é pior, sim. A dificuldade de adaptação, ela fica maior. E o aparelho auditivo, ele não é imediato. Tem que colocar o aparelho e tem um período de adaptação. E não é imediato. Então, precisa, sim, colocar e ter um pouquinho de paciência. Agora, Andréa, quanto custa, em média, os aparelhos hoje em dia no Brasil? São muito caros? São caros. O aparelho, em média, hoje, no mercado, ele varia aproximadamente de R$4.000 cada prótese auditiva. Ou seja, se você precisar colocar nos dois ouvidos... Geralmente vai ter um gasto de R$8.000. E realmente as pessoas precisam colocar os dois? Como é que é? Sim, é necessário sempre que tenha a perda auditiva, a adaptação tem que ser bilateral. Até por conta de tá sentada, às vezes senta do lado de cá, o aparelho está do lado de cá, localização sonora, não consegue localizar o som adequadamente. Então é necessário, se houver a perda auditiva bilateral, a protetização tem que ser bilateral. Agora, André, como diagnosticar esse problema? Acho que só o paciente mesmo, né? Ele tem que fazer alerta. Geralmente, após os 50 anos, já se desenvolve um pouquinho de perda auditiva na maioria dos casos. Então, depois dos 50 anos, procura um otorrinolaringologista, mesmo que não tenha queixa, porque às vezes não chegou, porque a área da fala, ela tem 40 dB, mais ou menos, decibel. Decibéis, né? Então, esse decibel, às vezes, já está perdendo a audição, mas não chegou na área da fala ainda. Tá? Então, é necessário que façam uma investigação. O otorrino, com certeza, vai marcar uma avaliação com uma fonoaudióloga para fazer a audiometria e os exames necessários para que, se for o caso de prótese auditiva, indicar. Agora, fala um pouquinho, então, para o pessoal, um pouco mais sobre o projeto Direito de Ouvir. Já está aí em várias cidades do Brasil. Já são aproximadamente 180 cidades no Brasil. Foi um crescimento muito rápido, né? Mas veio trazer um pouquinho de oportunidade para todo mundo. São aparelhos auditivos que têm um desconto de aproximadamente 70%, né? Então, isso facilita que o paciente possa buscar o aparelho auditivo assim que necessário. E se ele tiver, porventura, a manutenção, ele consiga comprar um outro aparelho. Tinha idoso que fica 10, 12 anos com o aparelho auditivo. Isso não é justo, na verdade, porque o aparelho não está funcionando adequadamente. Por ter condições de comprar, e a fila do SUS, né, Sistema Único, é muito intensa pela grande quantidade de pessoas buscando isso. Então, o aparelho auditivo pelo projeto de ouvir, ele tem esse desconto de até 70%, facilitando. E divide em várias vezes, em até 60 vezes. Né? São aparelhos com todas as tecnologias, não são aparelhos usados, não são aparelhos ruins, são aparelhos com todas as tecnologias, tecnologia alemã, importados, muito bons. Não tem diferença de mercado. É apenas pela quantidade de firmas
que existe no Brasil, há uma possibilidade de repassar esse desconto para o paciente. É uma humanização da prótese auditiva. Entendi. Olha, os telespectadores de São Carlos, enfim, várias outras cidades daqui da região mesmo, né, Andréia? Sim, na nossa região tem São Carlos, Bebedouro, Monte Azul Paulista, Araraquara, Ribeirão Preto, toda a região tem uma clínica de direito de ouvir. Quem quiser maiores informações, então, Andréia? Através do site www.direitodeouvir.com.br ou pelo telefone 3017-6141. Bom, então, quem quiser mais informações, pode procurar você, qualquer dúvida, Pode, Andréia? qualquer fonoaudiólogo pelo site, a nossa central de atendimento vai indicar um fonoaudiólogo mais perto da cidade de vocês. Não precisa ter medo, não é? Não, a prótese auditiva não é tudo isso, a gente precisa desmistificar um pouco isso. Pode procurar, que eu tenho certeza que o atendimento será adequado e todo mundo tem capacidade de ouvir, assim, vou protelar essa velhice, né? Vamos colocar com que a velhice seja tranquila, né? É verdade, muito simpática você, Andréia. Muito obrigada pela presença.